Olá, 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 tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que está a vida? Acredito que está muito boa. Bom, se você está aqui me vendo aqui agora, neste momento, você provavelmente está junto comigo numa caminhada de encontro consigo mesmo. É um projeto que nasceu no meu coração, que vem sido gerado já há um bom tempo, devido à dor e à angústia de ser uma mulher separada e com filhos. É quase um grito da alma que grita por socorro e por um lugar de pertencimento. Ao observar essa necessidade e a identificar essa necessidade um tempo na minha alma, isso me fez pensar como eu poderia ajudar você, mulher, a sair deste lugar. Para começar, eu quero me apresentar. Meu nome é Analita, eu sou filha da Dona Neve e do seu Carlos, os responsáveis por ter me dado a vida e de estar aqui, aqueles que eu amo e honro, porque eu estou aqui devido a eles, ao sustento deles. Vou contar rapidamente um pouquinho da minha história e quero dizer assim que o pouquinho da minha história que eu vou contar alguns fatos, mas que esses fatos não tiram a importância das pessoas e o valor que elas têm. Porque eu acredito que a vida traz aquilo que às vezes a gente precisa viver para crescer e amadurecer. Bom, eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo até meus 14 anos. Nesse período, quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai precisou se ausentar. Eu estava perto de entrar na escola, né? Meu pai precisou se ausentar por 5 anos. E durante esse período minha mãe teve que sair para trabalhar e trazer sustento para casa e eu tive que assumir a responsabilidade de cuidar da casa e dos meus irmãos. Essa responsabilidade para mim era muito grande e isso gerou em mim algumas crenças, tanto de incapacidade, de merecimento, juntamente com o abuso sexual que eu passei na infância. Após isso, com 14 anos, eu vim embora para Marília, juntamente com meu pai, com a minha mãe, para construir uma vida nova. Saímos de uma casa simples, viemos para uma casa mais simples ainda. Aqui, vim morar na zona rural, né? E quando eu cheguei aqui, né, moro aqui até hoje. Quando eu cheguei aqui, não tinha água, e tinha algumas questões difíceis de lidar, além do processo de mudança, lidar com um novo lugar. Tá? Meu pai, por ter ficado ausente durante esses 5 anos, ele tinha alguns problemas de saúde e esse problema de saúde interferia diretamente na relação dele com a minha mãe e vivi num lar com muito conflito. Com 14 anos eu conheci, com 15 anos eu conheci o pai da minha filha, meu ex-marido, me casei, fiquei com ele aproximadamente 10 anos, fiquei casada com ele 10 anos. Vivi muitas coisas boas com ele, mas devido a uma traição e devido às minhas dores emocionais, que hoje eu entendo, esse relacionamento teve um fim. Teve um fim porque eu procurava nele um pai e ele procurava uma mulher. E aí teve essa questão que não deu certo, talvez por falta de maturidade de ambos. Ele era 9 anos mais velho do que eu, talvez por isso que eu procurei ele, né? Essa questão da menina ferida, da menina que não teve ausência, que teve a ausência do pai, da menina que não foi acolhida pelo pai, tem essa necessidade
de se sentir amparada e amada pelo masculino. Tá, resumindo, o divórcio foi algo muito doloroso, porque ele começou a me trair e eu fiquei 3 anos sabendo o que ele estava fazendo, sabendo que ele estava me traindo, e eu me mantive nessa relação porque eu não tinha força para me posicionar. Eu não conseguia me posicionar e eu não conseguia fazer as escolhas. Então eu vivi até ir morrendo aos pouquinhos, né? E até chegar uma situação, uma circunstância insustentável, e a gente acabou se separando. A princípio eu não me separei não porque eu separei com a esperança de voltar e eu fiquei à espera, né? Percebo que eu fiquei esperando ele voltar, assim como eu esperava meu pai voltar, né? E aí começa um processo muito doloroso, que por isso que eu trago, né, essa trajetória para a gente vivenciar. Que quando ele foi embora, eu me perdi de mim. Eu não sabia quem eu era, e eu lembro que eu chorava para Deus, né? Nessa época eu tinha muito Deus dentro de mim, a espiritualidade me ajudou muito, a fé me ajudou muito, a fé me guardou. Posso dizer que a fé me guardou de muitas armadilhas. E estando eu sem identidade, sem saber quem eu sou, então eu me perguntava: quem sou eu? O que eu sou? Eu não sabia quem eu era. Eu me sentia sem valor. Alguns homens se aproximaram de mim com aquela postura machista de que mulher divorciada é mulher fácil, né? E eu ouvia cantadas horríveis e aquilo me deixava no chão. E eu comecei a me envolver numa busca de ajudar as pessoas, fazer as pessoas de não ficar em casa. Eu não parava em casa porque eu não queria lidar com as dores da qual eu sentia. Então eu fui tardiando um luto, né? Fui deixando esse luto virar um processo grande. Hoje eu entendo, com a psicologia eu entendo isso. E comecei a viver ou ser empurrada pela vida, vamos dizer, viver por viver, sem se posicionar, dizendo sim para todo mundo. E assim eu era, sem opinião, sem identidade, sem direção, sem foco, sem metas, sem sonhos. Depois de passado um período grande, eu enxerguei a minha vida e falei: o que eu estou fazendo dela? Que frutos eu estou colhendo? Eu me via sem fruto, me sentia medíocre, mediante a mim mesma. E aí eu decidi que eu queria estudar. Aí iniciei a trajetória da psicologia, né? Fui estudar porque queria sair daquela vidinha mesma, né? Como eu mesma digo, vidinha mesma. Mas eu não tinha, quando eu decidi fazer alguma coisa, estudar, eu não sabia o que eu queria fazer. Até porque também eu não sabia o que eu gostava, não sabia nem que cor de roupa eu gostava, nem de como eu gostava de usar meu cabelo. Eu seguia um padrão que as pessoas me colocavam, né? Então, quantas vezes, por exemplo, eu alisei o meu cabelo, porque cabelo liso é bonito, né? E eu fui caminhando desse jeito, e quando eu cheguei nessa consciência, eu busquei uma direção de Deus, nesse sentido: Deus, o que é que o Senhor quer que eu estude? Coloca em mim um desejo ardente, coloca em mim uma motivação para que eu chegue em algum lugar. Tá. Diante disso, passaram-se 8 meses, dentro desses 8 meses eu busquei, dentro desses 8 meses Deus confirmou qual era a minha missão, era ser psicóloga. Fui fazer psicologia com os recursos mínimo,
Eu, na época, ganhava R$ 1.500 e eu pagava R$ 640 da mensalidade. E foi um período bem desgastante, pelo menos 2 anos e meio da faculdade, porque atrasava salário, aí se atrasava um dia tinha que teria aumento, aí tinha que ir na secretaria pedir para desconto, tinha que fazer pedido para ter um desconto. Então, assim, uma postura muito. Eu acredito hoje, falando para vocês, que foi uma forma que a vida fez eu ficar mais humilde, porque eu percebi, depois de muito tempo, que eu tinha uma postura arrogante, porque eu me colocava numa postura de vítima na minha história. Eu era vítima, né? A menininha sentada atrás do sofá esperando que um adulto viesse salvar ela, né? E, e, e a minha posição perante a vida era muito arrogante também, né? Eu acabava me impondo de um jeito assim, eu dou conta, eu consigo, eu posso, eu sou isso, eu sou aquilo, e não olhava para o que tinha dentro do meu interior, não olhava para as dores que estavam aqui. Era como se eu colocasse uma armadura, né? Eu costumo dizer que é a armadura da Mulher Maravilha, e eu posso, eu consigo, mas dentro, lá no meu íntimo, tinha dores profundas que precisavam ser olhadas. E passar por esse processo de 5 anos de faculdade fez eu olhar para cada dor. Quantas vezes eu, no caminho, eu ia chorando, né? Conversando com Deus, né, sobre este lugar. Ela chega a me emocionar. Quantas vezes no caminho eu falava para Deus, Deus, o Senhor me deu esse sonho. Não deixe eu desistir, me dê força, me dê as condições. E eu superei, eu me formei. E a cada semestre, a cada ano era uma vitória muito grande. Mas algo interessante aconteceu no último ano. Eu não conseguia vibrar no último ano. Eu passei pelo último ano, foi difícil porque tinha que fazer TCC e tinha toda aquela questão do TCC. Mas eu não vibrava, não tinha aquela vibração, né? Porque eu consegui. Eu superei 5 anos. Eu superei os meus limites, eu superei minhas fronteiras, eu superei o meu sentimento de incapacidade. Eu superei o meu medo, eu superei várias coisas. E aí eu entendi que eu tinha uma crença de não merecimento. Então, terminar um ciclo não era motivo. Eu tinha feito mais do que minha obrigação. Ao terminar a faculdade, eu comecei a entender e compreender algumas coisas. Comecei um processo terapêutico, comecei a me ajudar bastante. E comecei a procurar aonde a psicologia, aonde eu poderia servir como psicólogo. Quem eu poderia servir? Eu sou uma pessoa muito criativa e muito ampla, né? Eu olho a vida por vários lados, né? Por várias vertentes. Eu ligo um ponto a vários pontos. E eu precisava achar um ponto específico, né? Para abordar, para trabalhar, para ficar mais fácil. Até a questão do mercado. É mais fácil quando você tem um ponto específico as pessoas te encontrarem. E eu passei aí mais de 2 anos procurando esse lugar. Quem são essas pessoas? Aonde estão essas pessoas? E depois de uma conversa com meu namorado, uma pessoa que tem me ajudado bastante a encontrar as minhas habilidades, tem me potencializado como mulher, eu
virei a chave, né? Virei a chave e encontrei mulheres. Mulheres já era o foco, mas eu pensei, existe vida após o divórcio. Eu posso contar a minha trajetória para vocês, né? Para você que está aí me vendo, me assistindo. Eu posso contribuir com você, porque eu passei por essa trajetória, eu venci essa trajetória e posso ensinar vocês a sonharem de novo, ó, e a ousar se conquistar, né? Porque o que eu fiz comigo foi ousar me conquistar, foi ousar olhar para mim mesma e identificar as minhas necessidades, identificar as minhas prioridades, identificar aquilo que é importante para mim. Então, se você tá aí, quero te dar umas boas-vindas, quero agradecer pela coragem e a ousadia de olhar para esse caminho e quero te convidar a andar nessa estrada para encontrar novos caminhos. Vamos sair da estrada cheia de névoa, cheia de neblina e vamos para um caminho claro, da qual você possa enxergar e ir e sonhar, voltar a sorrir, voltar a amar. Fiquem com Deus. Obrigada por estar aqui. Encerro esse vídeo com um coração cheio de alegria, porque creio que posso contribuir muito para a vida de vocês. Um beijo, tchau!